Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui um importante tema que é: vale a pena abrir uma conta nos Estados Unidos na corretora Avenue? Vem comigo. Então vamos lá. Bom, aquele disclaimer nosso de sempre, né? Que esse vídeo ele tem apenas um caráter educacional. E outra coisa importante, eu não tenho vínculo algum com a Avenue, eu sou apenas um cliente dentre os 600 mil clientes que ele tem, tá? A ideia desse vídeo, pessoal, é mostrar a experiência que eu tenho nos últimos 4 anos com a corretora Avenue. Bom, conteúdo do vídeo: por que investir em dólar? Dentre as formas que a gente tem de investir em dólar, uma delas é investir diretamente nos Estados Unidos. Por que eu escolhi a corretora Avenue? Quais são as facilidades da corretora? Os custos e outros pontos negativos? Como é que é o imposto de renda para investimentos no exterior? E minha avaliação final. Esse tema, pessoal, muitos amigos e conhecidos acabaram pedindo esse tema, o pessoal no canal também, porque em virtude do clima político que tem no Brasil hoje, né, as pessoas querem ampliar sua carteira de investimentos. Então acho que é interessante eu mostrar aqui para vocês a minha experiência. Não são tantos anos assim lá, né, mas só para vocês terem uma noção, a Avenue tem 5 anos de corretora e eu sou cliente deles há 4 anos. Bom, antes da gente chegar a por que investir no exterior, a gente tem que ter primeiro o conceito: por que investir em dólar, tá? O ponto principal é a diversificação. Quem me acompanha no canal sabe que eu prezo muito o que o Harry Markowitz fez no seu trabalho, né, que ganhou o prêmio Nobel, né, que ele falando que para você enfrentar os vários cenários, a melhor forma é uma diversificação de portfólio. E no Brasil, o caso do dólar é minimizar o risco Brasil, tá? Então, por que investir em dólar? Diversificação. A gente vai estar investindo em moeda forte. Dentre as moedas no mundo, o dólar com certeza está entre as 3, 4, 5 mais fortes, né? No Brasil, especialmente falando do Brasil, o dólar é um hedge natural da carteira, porque quando o Brasil vai mal, os ativos brasileiros caem e o dólar costuma subir, usualmente. Aquilo que eu falei para você, reduzir o risco Brasil. E para aquelas pessoas que têm o hábito de viajar para o exterior, seja a passeio, seja a trabalho, e aquelas que têm despesas diretas em dólar, você tem investimento em dólar também é muito útil, tá? Só para mostrar para vocês, pessoal, o que é o risco Brasil. No estudo do Bank of America, antes das eleições no Brasil, eles colocaram que tinha 3 cenários para o futuro do país nos próximos 4 anos. E eles colocavam no melhor cenário o dólar indo a 4. Hoje ele está sendo negociado em torno de 5,20, 5,30. E num pior cenário a 7,5. Então por aqui, pessoal, a gente vê que o dólar tem menos espaço para cair do que para subir. Dessa forma, a gente tem que ter investimento em dólar. Se o próximo governo tomar algumas medidas ruins para a economia, o dólar vai disparar. E esse teto aqui do Bank of America é uma expectativa deles. A gente pode ir bem além disso, tá? Bom, quais seriam as formas mais indicadas? O vídeo não tem indicação de investimento, assim, que seria as formas que você deveria fazer opção para colocar o seu dinheiro em dólar, tá? A mais fácil e a mais simples seria num fundo cambial. Qualquer banco, qualquer corretora tem os fundos cambial. Você vai lá e compra uma cota desse fundo e esse fundo vai oscilar de acordo com o dólar. Se o dólar subir, esse fundo vai subir. Se o dólar cair, ele vai cair também, tá? Eu invisto muito no dólar futuro na B3, tá? É um derivativo, ele vence todo mês. Só que eu uso o dólar futuro para as minhas operações de curto prazo. Eu não indico o dólar futuro para os investidores de longo prazo,
tá? É uma composição da carteira no curto prazo e que exige maior conhecimento do investidor. Outra possibilidade interessante é você comprar ações de empresas brasileiras que têm receita em dólar. Exemplos: Suzano, Vale e assim vai. Porque essas empresas têm custo em real e receita em dólar. Então essas empresas elas caminham bem com o dólar em alta. Outra possibilidade são os BDRs, que eu vou falar agora, e depois o motivo da aula, que é o investimento direto no exterior. Bom, então vamos falar rapidamente sobre BDR. Eu já gravei uma aula sobre isso, tá? O que é o BDR? Você tem ações americanas, bancos lançam esses recibos aqui no Brasil, lastreados em ações americanas. Grosso modo, pessoal, é como se você investisse em ações americanas. Você está investindo. Grosso modo, não. Você está investindo em ações americanas. Ao invés de comprar nos Estados Unidos diretamente as ações lá, você está comprando através de um outro ativo que replica as ações. Tá? Eles são negociados na B3, igual Vale, Petro, Itaú, a mesma coisa. Tá? O código é um pouquinho diferente. Aqui eu listei da Apple e da XP, por exemplo. Tá? Qual que era o problema até 2 anos atrás? Porque para você investir nesses BDR, só investidor qualificado, que é aquele investidor que declara que tem maior conhecimento sobre o mercado e tem investimentos acima de R$1 milhão, né? E você tinha que comprar lotes maiores. Aí o que a B3 fez? Fez lotes menores, lotes de 1 em 1, menor valor por cada BDR, tá? E aí você ficou mais fácil para o pequeno investidor nos últimos 2 anos. Você pode negociar normalmente pelo home broker, você recebe os dividendos. Obviamente, os dividendos nos Estados Unidos já estão taxados em torno de 30%. Então, você vai receber aqui menos esses 30%, né? E eu considero investir em BDR uma ótima opção para quem não quer abrir conta no exterior. A minha preferência pessoal é por comprar ações diretamente no exterior, tá? O imposto de renda dos BDRs é igual, 15%, tá? Porém, pessoal, quem está familiarizado um pouco mais com o imposto de renda, aqui no Brasil, se a gente vender as ações até o limite de R$20 mil, você, independentemente do ganho, você é isento. Na BDR, não. Você vai pagar imposto de qualquer forma, tá? Então, essas são as 2 melhores formas de investir em dólar. Tá? Vamos falar agora sobre investir nos Estados Unidos. Além de todas aquelas vantagens que eu comentei do investimento em dólar, você ganha mais 2 vantagens. Primeiro, que nos Estados Unidos você tem acesso ao maior mercado financeiro do mundo, com os mais diversos ativos possíveis. Tá? E a outra coisa que eu considero é a diversificação geográfica. Seu dinheiro está aqui sob a legislação brasileira. Quando você investe nos Estados Unidos, o seu dinheiro é seu, só que sob a legislação dos Estados Unidos. Então, isso você acaba diminuindo o risco, né, de geografia, de onde seu dinheiro está, onde que está a legislação. Tá? Bom, coisas importantes. Muita gente tem medo de abrir conta no exterior porque acha que isso é um ato ilegal, que não está fora da lei. Muito pelo contrário. Ele é totalmente, as regras de você enviar dinheiro para fora são totalmente regulamentadas pelo Banco Central. Você vai enviar dinheiro que vai passar pelo Banco Central, de alguma forma, né, através dos bancos credenciados, e depois quando você resgatar a mesma coisa. Então seu dinheiro e sua conta é uma coisa totalmente legal. Tá? É óbvio que existe outros métodos para você enviar dinheiro para fora, alguns legais, outros ilegais. Mas o que eu quero falar, o nosso motivo da aula, é que essa conta no exterior, no caso na corretora Avenue, é totalmente legal. Faça o cadastro, nós vamos comentar daqui a pouco. Você já tem um acesso ao maior mercado, acabei de comentar. Você acaba investindo em ações americanas e recebe dividendos em dólares. Tá? O imposto de renda, depois nós vamos comentar.
E aqui eu já deixo, pessoal, uma vantagem extremamente interessante em relação aos BDRs. Quando você investe lá fora, aqui no Brasil, para ações, se você vender até 20 mil reais, você é isento. Os BDRs não têm esse benefício. Agora, lá fora, se você vender ações suas, independentemente do lucro, até o valor, convertendo, né, para reais, até 35 mil reais no mês fechado, esse rendimento é isento. Então, para nós pequenos investidores, isso aqui é uma vantagem muito grande, porque você vai realizando seus lucros ao longo dos anos, mensalmente, tudo declarado, tá? E você acaba não pagando imposto de renda. E a outra vantagem, essa é uma vantagem muito interessante, que você passa a ter a oportunidade de ter banking, ou seja, você tem um banco no exterior na sua conta corrente em dólares para você fazer débito internacional para aquelas pessoas que têm interesse nisso. Tá? Bom, então vamos comentar agora, propriamente dito, sobre a Avenue. Aqui, pessoal, está aqui para você o site, né, para você abrir a conta. Eu fiz isso há 4 anos, como eu comentei para vocês. É muito simples, tá? Você vai preencher os seus dados normalmente e depois a gente vai falar quais são os passos que você vai ter que seguir para você ter uma conta, um câmbio, um valor de câmbio maior, tá? Bom, então por que eu escolhi a Avenue? Bom, eu comecei no mercado, pessoal, em 2008. Já em 2012, 2013, eu já tinha o interesse em investir no exterior. Mas naquela época eu achava que eu tinha que ter um conhecimento ainda maior, tá? Por isso eu não investi naquela época. Porque eu gosto sempre, pessoal, de investir no que eu conheço, no que eu entendo as regras, tá? Bom, em 2016 eu achava que eu já estava pronto para investir no exterior. Num evento da XP em São Paulo, na Expert, eu entrei em contato, fiz uma reunião com eles para mim abrir essa conta. Só que naquela época a XP tinha a XP Internacional, porém o que foi me passado, para valer a pena do ponto de vista financeiro, você teria que ter um patrimônio nos Estados Unidos acima de 200 mil dólares, que não era o meu caso. Tá? Bom, essa época de 2016 coincidiu também com o fundo da Bolsa Brasileira. Os ativos brasileiros estavam muito baratos, então eu optei, juntando com essa conversa que eu tive na XP, com os ativos brasileiros em recuperação em 2016, eu optei por esperar um pouco mais. Tá? Em 2019, eu abri a conta na Avenue. Da onde que eu conheci a Avenue? Um dos fundadores da Avenue, que é o Roberto Lee, né? Roberto Lee, perdão, ele era dono de uma corretora que depois foi comprada pela XP, que era a Clear. Tá? Eu já o conhecia de lá. E a Avenue também era indicada por algumas casas de análise independentes que eu tenho assinatura. Tá? Então a Avenue foi criada em 2018. Ela é uma corretora criada por brasileiros, mas é uma corretora americana. E ela segue todas as regras da SEC, que é o órgão tipo a CVM aqui no Brasil. Tá? Então, ela começou os trabalhos nos Estados Unidos em 2018. Em 2019, eu já tinha conta nos Estados Unidos. Lembrando que no começo eles tinham mais ou menos 7 mil correntistas, né? Agora eles já têm 600 mil. Sem dúvida, é a maior corretora para os investidores brasileiros nos Estados Unidos. Tá? E outra coisa importante, pessoal, é que é uma corretora voltada para o pequeno investidor. Para os grandes investidores, para os milionários, você tem outras formas mais indicadas, melhor assessoria, e aí vai. Agora, a Avenue ela foi criada para os pequenos investidores. Eu faço um paralelo muito semelhante ao que aconteceu há 15 anos atrás, mais ou menos, com a XP. Quando ela abriu, né, o mercado com vários ativos para o pequeno investidor. Hoje é uma empresa de alta credibilidade, a Avenue. Tá? Ela tem uma avaliação um pouco ruim nos últimos 6 meses. Ruim não, caiu a nota. A nota dela era quase 10, 9,4 ano passado, e agora caiu para 8. É uma nota boa ainda, não reclamo aqui, mas
quando a gente tem um aumento do número de pessoas, acaba que nem todas as pessoas ficam satisfeitas. E outra coisa importante em relação à credibilidade, pessoal, que o Itaú comprou 40% da Avenue com o direito de comprar a maior parte no futuro. Tá? E a outra coisa importante que baseou muito na minha escolha foi a facilidade no preenchimento do imposto de renda no ajuste anual, que eu vou falar mais para frente. Bom, então, quais são os passos para a gente abrir uma conta na Avenue? Primeira coisa, pessoal, reitero, né? Uma coisa totalmente legalizada e sem maiores problemas. Cadastro online, rápido e fácil. Beleza. Quando você faz o cadastro, você já cai no seu limite de câmbio que você pode mandar até $3.000 de forma automática. Pessoal, isso que eu estou falando foram algumas coisas que eu fui fazendo ao longo dos últimos 4 anos. Pode ser que uma coisinha ou outra a Avenue tenha mudado um detalhezinho ou outro para os novos clientes, tá? Bom, então você foi lá, fez o cadastro, você vai ser aprovado, você tem direito a já enviar $3.000. Ah, Marcelo, mas $3.000 é muito pouco. Então você pode entrar no segundo nível de câmbio, que é $18.000. Para isso você tem que mandar um RG e um comprovante de endereço. Eles vão fazer a análise e te liberam um limite até $18.000. Ou seja, o que é esse limite? Você tem um limite para mandar até $18.000. Ok? Bom, e acima de $18.000, você vai mandar uma declaração de imposto de renda. Eles vão fazer a análise e, baseado na sua carteira, no seu imposto de renda, eles vão te dar um limite de câmbio de $200.000, $500.000 ou mais, 1 milhão, e assim vai. Tá? E aí o interessante é que todo ano você vai ter que enviar essa declaração de imposto de renda. Tá? Você vai pegar a sua declaração, vai mandar uma cópia para eles e eles vão atualizando esse câmbio. Tá? Você pode fazer a transferência via TED ou Pix. Tá? Eu particularmente usei até hoje só o TED. Daqui a pouco a gente vai te explicar melhor como fazer esse câmbio. E você vai escolher o tipo de conta. Basicamente você tem dois tipos de conta atualmente. Inclusive eu olhei ontem no site. Tá? Você tem o plano Premium, que é o meu atual, tá? Que você tem direito a todas as coisas listadas aqui. Você tem o plano de corretagem zero, só que até 3 compras ou vendas. Antigamente era 10, tá? Que você não tem esses fatores aqui. Então eu recomendo para aqueles que estão começando que escolham o plano de corretagem zero para a pessoa ir tateando a corretora, tá? Bom, vamos falar algumas facilidades que eu vejo na corretora Avenue. Bom, para o maior domínio que a gente tenha da língua inglesa, né, você ter uma interface na sua madrelíngua, né, na sua língua mãe, é muito importante. Então, acho que isso é um fator relevante. Tudo que você vai ver na corretora, você pode ter inglês ou português. Já tinha comentado do cadastro. Outra coisa importante, pessoal. Não tem... Vocês lembram que eu comentei da XP lá atrás, né, do valor. Aqui não. Aqui você pode mandar qualquer tanto de valor, tá? Porém, a gente não tem taxa de manutenção, mas você tem que preencher alguns critérios. Você tem que ter um valor, se você, exceto, né? Se você tiver menos de $2.500 e ficar inativo em compra e venda de ativo por 3 meses, eles vão cobrar $0,50 por mês, que é uma taxa pequena, mas que pode ser importante se o seu valor patrimonial é grande. Bom, para aqueles que vão colocar acima de $2.500, você não tem taxa de manutenção. E lá, pessoal, você vai ter acesso a ações, a ETFs, você vai ter a fundos, você, até agora, recentemente, eu acho que é de um ano para cá, ou menos, você pode, inclusive, comprar criptomoedas para aqueles que têm interesse, que não é o meu caso. Bom, o aplicativo é muito bom, da Avenue, você baixa tanto no Android como no iOS. Você vai validar as suas operações através do token e você também vai receber relatórios, vídeos. Tem um canal da YouTube na Avenue. Eles têm um conteúdo educativo muito interessante. E aqui, pessoal, duas coisas que eu acho que são muito relevantes na Avenue atualmente.
que é o Bank. Quando eu comecei lá em 2019 não tinha. Então você, além da corretora, agora você tem banco. O que é o Bank? Você tem a possibilidade de ter dinheiro em conta corrente, com cartão, que no caso lá é cartão de débito, é um pouquinho diferente do nosso, de crédito aqui. Você colocou dinheiro lá, você gasta esse cartão. Tendo o fundo, você pode gastar no mundo inteiro. E a outra vantagem é do imposto de renda, que eu vou comentar um pouco mais para frente. Bom, como é que a gente faz o câmbio, pessoal? Primeiro, que a Avenue ela não cobra taxa de câmbio. Porém, ouvindo outras pessoas de outras corretoras, amigos, a taxa de câmbio, aquela assim, $1 vale, R$1 vale 5 pontos não sei o que, não sei o que. Aliás, $1 vale 5,30 reais. Esse câmbio da Avenue ele é um pouquinho maior do que de outras corretoras, tá? No meu caso, isso faz pouquíssima diferença pensando no longo prazo. Esse câmbio, pessoal, que você vai fazer, ele é instantâneo. Instantâneo, tá? Bom, então, como é que nós vamos fazer? A gente tem o dinheiro, por exemplo, no Itaú, no Santander, no Banco do Brasil ou qualquer outro banco. Você vai transferir para a sua conta brasileira da Avenue, tá? Você vai lá, faz um TED, vai aparecer esse banco aqui, ó, que é o banco de câmbio, que chama Banco Bex, tá? E aí, deixa eu colocar um gráfico aqui, vocês vão entender. Então você foi lá e transferiu para a conta brasileira. Seu dinheiro vai estar em reais ainda, tá? E aí, a qualquer momento, você pode transferir seu dinheiro para o banking ou para a conta de investimentos. Então percebam, pessoal, que você basicamente vai ter 3 contas na Avenue. Você vai fazer um cadastro só, mas vai aparecer lá seu dinheiro em reais, aquele dinheiro que saiu do seu banco e foi para a Avenue Brasil, que está no Banco Bex. Você vai ter o dinheiro no banking, que é no banco seu lá nos Estados Unidos, e você vai ter na conta de investimentos, tá? Bom, quando você vai mandar o dinheiro aqui, pessoal, se você mandar diretamente para o banking, você vai pagar 1,10 de IOF. Se você mandar para investimento, 0,38, tá? Lembrando que se você mandar para o investimento pagando 0,38, você só vai poder mandar esse dinheiro do investimento para o banking após você ter investido e resgatado aquele investimento, tá? E o dinheiro do banking vai ser o dinheiro para você usar o seu cartão de débito. Ok? Então, resumo, pessoal. Você vai pegar, vai fazer um TED para a Avenue, que num primeiro momento vai ficar em reais. Por exemplo, você mandou 20 mil reais, 20 mil reais vai ficar na sua conta brasileira. E aí você vai fazer o câmbio. Tá? O câmbio, pessoal, você pode fazer ele, se lá tiver aberto e no Brasil tiver aberto o mercado, né, dia útil, você pode fazer o câmbio instantâneo ou D+1 no dia seguinte. Só que você já sabe o valor. Ó, $1 está igual a 5,35. $1 está igual a 5,20. Tá? Então você fez o câmbio, você pode mandar o dinheiro para o investimento ou para o bank. Lembrando que, por uma questão de IOF, quando você manda para o bank, mas Marcelo, eu mandei para o bank que eu ia gastar no cartão, não vou gastar mais. Você vai lá e transfere para o investimento, sem problema nenhum. Da conta investimento para o bank, você também pode transferir. Só lembrando que aquele dinheiro que você pagou menos IOF, você só vai poder mandar para o bank depois de investido e resgatado. Certo? Senão fica travado, a operação sua não deixa. Tá? Então tá aqui, a interface, pessoal, do site da Avenue é muito fácil. Tá? Você entrou lá, fez o seu login, vai estar lá minha conta, vai aparecer todos os ativos que você tem. Tudo que eu falei do câmbio agora vai estar nessa aba aqui. Você pode fazer por aqui ou pelo próprio celular, pelo aplicativo. Aqui você vai ter todos os ativos, inclusive aqueles que você não tem em carteira, banking, análise e relatórios. Tá? O site, pessoal, o interessante é que depois vocês que abram a conta, vocês façam um rastreamento no site, porque tem muita coisa. Tá? Bom, não é o motivo da aula propriamente dito, a compra e venda de ativos, mas mostrando que as boletas lá na Avenue são muito fáceis. Você vai lá e escolhe o ativo, aqui no caso
Eu selecionei a Apple para vocês, tá? Você pode comprar no mercado ou fora do mercado, lembrando que isso aqui não pode para aquele plano de corretagem zero, tá? E uma coisa que é diferente dos Estados Unidos em relação ao Brasil, pessoal, que lá você pode comprar um lote inteiro ou fracionado. Aqui no Brasil também você tem um lote fracionado, só que a liquidez é baixa. Lá nos Estados Unidos é a mesma coisa. Então você pode comprar uma ação da Avenue ou você pode comprar 0,10, 0,15 ações da Avenue, tá? Então lá ele vai te perguntar se você quer comprar a mercado, ou seja, pelo valor que está sendo negociado. Você pode colocar a quantidade, 1, 2, 10, não sei o que, ou o valor que você quer investir. Você pode dizer, eu quero investir $1.000. Ele coloca estimado porque você tem que colocar pela fração, né? Você pode às vezes ser 999, 998, $1.000, tá? Você coloca o limite que você quer. E aí você vai lá e comprar, coisa muito simples, rápida, sem grandes problemas. A venda é a mesma coisa. Lembrando que nos Estados Unidos, você comprou um ativo, ele vai estar disponível para você, você vendeu, né? Por exemplo, o dinheiro está em D+2, você vendeu na segunda, se não for feriado, lá na quarta-feira o dinheiro está disponível, tá? Bom, mais uma coisa importante. Você tem interesse só na corretora. Então o banking, ele é opcional. Ele não é obrigatório, tá? Quando eu comecei em 2019, ela não tinha banking, então era só corretora. Em seguida, teve o banking, eu fiz o banking e depois o cartão de débito. Tá? Então você vai ter uma conta bancária, como aqui no Brasil, só que seu dinheiro vai estar em dólares. Porque lembre, você mandou reais para Avenue Brasil, fez a conversão cambial, pagou o IOF e está lá seu dinheiro em dólares. Tá? Independente, esquece, agora seu dinheiro está em dólar, independente do real aqui. Você usou o cartão de débito, aqui é uma coisa importante, pessoal. Aqui no Brasil, a gente usa cartão de crédito. Então você vai lá, paga, você tem um limite X, pagou, beleza, no dia tal você paga a fatura. Lá nos Estados Unidos é diferente. Lá a gente vai usar como... Você acaba até usando na função crédito, mas é debitado automaticamente na sua conta. Eu paguei qualquer coisa aqui, já é debitado na minha conta automaticamente. Inclusive, se eu não tiver saldo, o uso do cartão não é liberado, tá? E aquilo, mais uma coisa mais importante, pessoal. Para mandar para o bank, o IOF é 1,10 e para a corretora 0,38. Obviamente, você pode fazer a transferência entre a sua conta bank e corretora sem problemas. Só lembrando que se você pagou o IOF menor, você só vai poder transferir para o bank depois de investimento, de você ter investido e resgatado. Bom, vamos falar agora sobre alguns pontos negativos, tá? Bom, eu falei isso que é muito fácil abrir a conta. Você vai pagar, na época que eu fiz, eu paguei uma taxazinha, salvo engano, é R$2,50 ou um pouquinho mais, eu não lembro corretamente. Que é que a Avenue vai fazer um registro de você como investidor não residente nos Estados Unidos. Isso é obrigatório. Independente se o valor está um pouquinho mais alto ou menor, você vai ter que pagar essa taxa, porque é o registro oficial que a Avenue vai fazer nos Estados Unidos do investidor não residente nos Estados Unidos, tá? Bom, vamos supor que você não tem aquele plano de corretagem zero, daquelas 3 notas de corretagem. Você vai pagar R$2,50 se você fizer uma compra ou venda até $1.000, 5 até 2.000 e 7,50 acima disso. Aqui está um ponto negativo, pessoal, que eu tenho conhecidos que investem em outras corretoras que pagam menos que isso, tá? Mas, para mim, pessoal, como é um investimento de longo prazo, eu acabo girando pouco a minha carteira nos Estados Unidos, esses valores não pesam tanto. Obviamente, cada pessoa tem que avaliar isso, né? Lembrando que aquele plano de até 3 corretagens é interessante para um investidor que tem pouco recurso. Outra coisa que o pessoal reclama muito, né, é o valor de câmbio da Avenue, que eu já tinha combinado, que às vezes é um pouquinho maior. Mas, pessoal, quem está acostumado aqui no Brasil, quando a gente faz uma compra pelo Itaú ou outro banco, a taxa de câmbio deles é muito pior, né?
Então lá a Avenue, comparada a outras corretoras, tem um valor de câmbio maior. Tá? Aqui ficou errado, é bonds, né? A Avenue, ela ainda não tem ainda pra gente, mas vai ter no futuro, né? Mercado de opções e de bonds, que são os títulos públicos americanos. Você pode comprá-los através de ETFs, né? Mas por enquanto você ainda não compra bonds, mas ainda é a ideia do pessoal da Avenue, tá? A sede é em Miami. Até onde eu sei, ainda você tem uma pequena estrutura física em São Paulo, mas o ideal seria que tivesse uma estrutura aqui no Brasil, caso a gente necessitasse. Todavia, pessoal, você tem um bom contato pelo chat, tá? Eu já fiz alguns contatos 3 ou 4 vezes, fui bem atendido. Você tem o telefone, né? E você tem o e-mail também, que eles respondem com uma frequência. Eu, particularmente, pessoal, eu não tenho grandes reclamações do pós-venda, entre aspas, da Avenue, tá? Outro ponto negativo, aqui não é só da Avenue, tá? Esse imposto sobre herança. Qualquer corretora que você investir vai ter isso. O que é isso? Que você tem o State Tax, que é uma taxa que o governo americano cobra dos investidores não residentes, que em caso de morte e herança e passar os ativos para os herdeiros, você vai ter uma taxa que é uma taxa relevante, porém ela incide só acima de $60 mil. Tá? Então, para aquelas pessoas que têm um volume patrimonial muito alto, talvez não seja interessante abrir uma conta numa corretora americana. Talvez o melhor é montar uma empresa, uma offshore, para gerir os seus investimentos. Tá? Lembrando que isso aqui não é a Avenue que cobra, é o governo americano. Tá? Aqui, dos 4 anos de Avenue meu, aqui talvez seja a coisa que eu achei pior, sabe? Eu usei, já tem 2 anos que eu uso meu cartão de débito da Avenue, e a gente pagava, a conta deu $1.000 é $1.000, $100 é $100, $20 é $20. Agora não, a partir do dia 24, ainda não teve ainda, né? A Avenue informou que vai ser cobrado, segundo a Avenue, uma taxa da Mastercard, que é a bandeira do cartão de débito deles. Tudo que você gastar, por exemplo, gastou $1.000, você vai pagar 2,5, $25. Tá? Segundo eles, é uma taxa de transação internacional para o uso do cartão fora dos Estados Unidos. Se você usar nos Estados Unidos, você não vai pagar isso, mas fora você vai pagar. Então, eu particularmente achei muito ruim. Obviamente, eu até mandei um e-mail para eles e eles me responderam. Mas aqui no Brasil você paga 6,38 de imposto de IOF. Tudo bem. Só que até o dia 24 a gente não pagava nada e está pagando 2,5. Então, é uma coisa que eu achei muito ruim. Tomara que no futuro eles entrem em acordo com a Mastercard para a gente diminuir isso, né? Que é um valor, do meu ponto de vista, muito alto. Né? E ele incide, pessoal, em porcentagem, né? É 2,5 sobre a sua compra no débito. Bom, mas eu falei das desvantagens. Agora eu quero comentar algumas coisinhas sobre imposto de renda. Eu já gravei uma aula sobre isso, pessoal. Mas assim, sem dúvida, de todas as vantagens que eu vejo na Avenue, a principal é do imposto de renda. Tem o banking, o cartão de crédito que eu comentei, além dessas outras facilidades, mas o imposto de renda para mim é a principal vantagem. Já gravei essa aula no canal, para aqueles que já têm ativos no exterior, como declará-los, né? Então a Avenue, muito preocupada com isso, ela tem um bom manual, ela tem alguns tutoriais, inclusive em vídeo, tá? E o mais importante é isso aqui, pessoal. A Avenue, ela te entrega relatórios mensais e anuais já prontos para você fazer a declaração. Então, para vocês terem uma noção, você investiu no exterior, tá? Você vai ter que declarar seus rendimentos, que são os dividendos que você está recebendo, mês a mês, e você vai também o ganho de capital. O que é o ganho de capital? Você comprou uma ação por $100 e vendeu por 150. Você vai pagar sobre aquilo. Tá? Então a Avenue, aqui ó, onde você vai aqui, relatórios, ela sai todos os relatórios, ó pessoal. Relatório de 2019, relatório de 2020. Se você clicar aqui, vem mês a mês. Tá? E aí depois, na minha aula, caso vocês tenham interesse,
lá eu explico como declarar isso no dia a dia. Lembrando, pessoal, que isso aqui é uma coisa importante. Esse ganho de capital é se você vender num mês fechado acima de 35 mil reais. Até 35 mil reais é isento. Uma coisa que é muito importante. Então, pessoal, os relatórios da Avenue são completos. E se você enviar o dinheiro somente via Avenue, conta brasileira, eles vão fazer tudo para você de forma automática. Tudo mesmo, pessoal. Eles vão te enviar o relatório anual ou o relatório mensal, já com tudo certinho. Se teve ganho de capital, tem que pagar DARF ou não. Se não teve, se o dividendo está isento ou não, como declarar no imposto de renda, tudo fácil. Insisto com vocês que naquela aula minha eu explico com mais detalhes. O que eu quis mostrar aqui é que a Avenue, muito preocupada com essa questão do imposto de renda, faz tudo de maneira mastigada. Inclusive, pessoal, ela coloca lá, pessoal, já sai o DARF pronto para você pagar. Se você não pagou na data correta, ela já calcula inclusive o valor da multa e os juros. É muito legal mesmo. Eu venho aproveitando nos últimos 4 anos sempre aquele benefício fiscal. Vendas até 35 mil reais, isento. Eu paguei lá só uma vez o imposto de renda, tá? Mas o fato de eu ter pago só uma vez, isso não faz com que eu não precise declarar. Desde que eu abri minha conta, eu tenho declarado sempre todos os meus rendimentos e todos os meus ganhos de capital, mesmo aqueles isentos, tá? Então, minha avaliação final, pessoal, sobre a Avenue, eu acho que vale muito a pena, tá? Eu não vou fazer comparações com outras corretoras, porque eu não tenho experiência com outras corretoras. Eu listei aqui para vocês a experiência minha pessoal, dos fatores positivos e dos fatores negativos, e fazendo essa comparação, eu acho que vale a pena, tá? E lembrar, pessoal, independente de você colocar o dinheiro na Avenue ou em outra corretora, que a gente tem que diversificar nosso portfólio, a gente tem que ter parte do nosso investimento em dólar para minimizar o risco Brasil, especialmente nos momentos políticos que a gente está vivendo, tá? Outra coisa importante, não é que eu tenho colocado nas minhas aulas mais recentes que o Brasil é a bola da vez, que a gente não tem que ter investimento no exterior. Porque a gente sabe que isso muda muito rápido e a gente tem que ter um portfólio que enfrente os diferentes cenários. Então, pessoal, peço para aqueles que gostaram que dê o like, compartilhe com aquele amigo, com aquele familiar seu que tem interesse de investir nos Estados Unidos, tá? Se você tiver alguma experiência positiva e negativa, coloca aqui nos comentários, tá? Para a gente trocar ideia. E espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima e muito obrigado.